Não quer, meu filho? Devolve o celular pra mamãe, fica sem e é a oportunidade que tu tem. Então, são regras. As crianças hoje em dia, eles não aceitam não. É quase que a gente tem que pedir autorização, né? Pra falar em casa. Oiê! Tava aqui pensando que a maioria dos adolescentes, eles não vão querer ter um sistema de inteligência artificial no seu celular. Se você perguntar para o seu adolescente, óbvio que ele vai dizer que não quer. Eu, como adolescente, também não ia querer. Por quê? Porque é claro que eu vou falar bobagem com meus amigos. É claro que eu vou querer sair escondida. É claro que eu enganava meus pais na época de adolescente. Eu aprontava como qualquer adolescente. E eu tinha segredos com as minhas amigas. E eu não queria que ninguém soubesse. E o medo de colocar uma inteligência artificial no meu celular e eu marcar de sair escondida com uma amiga minha e os meus pais descobrirem. É fato. Eu com 13 anos, por mais que eu tivesse cara de quietinha, que todo mundo achava que eu era quietinha, eu aprontei horrores. E se eu me arrependo, eu não tinha maturidade. E eu me achava que eu tava ganhando. Nossa, enganei minha mãe, enganei meu pai, uhul! Enganei o meu ficante. Sim, com 13 anos a pessoa já tava ali vivendo a vidinha dela, se achando a super grande. Beijava na boca e queria brincar de boneca. E aí aquela dúvida, né? Se eu sou criança, se eu sou adolescente, o que eu sou, onde eu me encaixo. Óbvio que eu não ia querer. E como convencer um adolescente a colocar uma inteligência artificial? Eu, como mãe, falei pro João, não tem convencimento. Filho, quem pagou o celular? Fui eu, né? Então, eu tô trabalhando em outra cidade, eu tô longe. E se acontece alguma coisa? Por mais que o João, ele tenha os avós dele aqui, eu e o Vitor, a gente tem trabalhos que a gente não tá 100% do lado dele. E uma coisa que a gente tem que fazer com os adolescentes é confiar na gente. Eu não tinha tanta confiança nos meus pais, a criação era outra, os tempos eram outros, mas a gente tem que saber que quando o adolescente, a criança, vem falar para ti que fez algo errado, que aconteceu algo ruim com eles têm que saber que a primeira pessoa a procurar tem que ser a mãe e o pai. Eu, quando era adolescente, o beijar na boca era o errado, né, na época. E eu cheguei para minha mãe e falei, mãe, beijei. E ela não acreditou. Ela achou, ai, que bobagem, a Mari quer ser grande. Ainda mais eu que, com 13 anos, tinha cara de 9. E o outro dia, o que eu fiz? Eu beijei na frente dela. Ela não pôde falar nada porque eu contei a verdade. O que ela ia fazer? Então, eu confiei nos meus pais, eu não menti. E eu acho que o João tem que ser a mesma coisa. Ele tem que ter a confiança em mim e contar que beijou de quem ele gosta, o que ele gosta, o que os amigos e eles querem aprontar. E eles vão aprontar. Só que a gente tem que direcionar o caminho, né? E a gente tem que saber onde nossos filhos estão, com quem eles estão. E segurança nunca é demais, né? A gente não coloca alarme na nossa casa, câmeras na nossa casa, porque a gente não enche de grade a nossa casa. A gente mora na prisão, né? Hoje em dia. E a gente tem que blindar, né, as pessoas que a gente ama. E o Flow foi uma forma de blindar. Eu idealizei o Flowzinho. E
conversei com os amigos meus que sabiam fazer e perguntei, e aí, dá para fazer isso? Eles falaram, dá, Mari. E aí me perguntaram também, Mari, tu é tão contra o WhatsApp, tu é tão contra a criança ficar um baita tempo, por que que tu fez algo para a internet? Tu é contra que fique, tu fez algo. Foi por isso mesmo, gente. Por ser contra que a criança fique tanto tempo na internet, que eu preciso ter uma segurança, tanto para o meu filho, quanto para os meus alunos, como para quem for. E o Flow, ele é algo fechado, né? Ele é um sistema fechado, nada muda ali, ele tem o seu valor, tu vai colocar no teu celular. Qual é a diferença do que eu pensei? Bom, eu vou dar a minha cara a tapa e vou ensinar o maior número de pessoas possíveis como a gente se proteger no celular. Fiz livro, vou fazer aula, vou fazer mini curso. E o valor do Flow vai continuar o mesmo. Eu só estou agregando coisas para ele ficar, para a gente ter mais segurança, né? E acredito que isso vai fazer a diferença. Às vezes me perguntam, Mari, como que tu dá conta de tudo? A mãe tem que dar conta de tudo, a gente não dá conta de tudo. Mas a gente tem que ter ferramentas para conseguir dar conta de tudo. Tem pratinhos que a gente não pode deixar cair. O pratinho de dar aula de qualidade para os meus alunos, o pratinho do relacionamento com o meu marido, o pratinho da Mari mãe, o pratinho da Mari filha. Chega uma hora que os pratinhos a gente não vai dando conta. Mas a gente tem que ter ferramentas que nos auxiliem. Por exemplo, na criação do meu filho, eu tenho uma rede de apoio, né? Porque eu consigo trabalhar, o João tá seguro, consigo fazer uma casa segura, eu tenho a rede de apoio dos meus pais, do meu marido, que não é rede de apoio, é obrigação. E meu filho já é um adolescente e a estrutura dele, eu confio na educação que eu dei. Mas a educação que eu dei ali foi uma construção, né, nessa teia dos meus pais me ajudarem, de ter o Vitor presente, de ter essa segurança também, porque o João nunca foi solto nas redes sociais, ele sempre teve os jogos dele. Mas eu sempre, João, para te ter tanto tempo de jogo, que é algo que ele gosta, as notas dele na escola tem que estar boa. Então a gente tem que fazer esse peso. A nota caiu, o jogo caiu. Então, para ele ter o que ele gosta, as notas dele tem que estar boa. E eu não vou estar em cima. Amanhã tem prova, amanhã tem isso, amanhã tem aquilo. Porque eu tenho as minhas coisas, as minhas provas da minha escola, as minhas coisas para fazer. Então, o João, ele teve que ter essa responsabilidade da escola dele, ele saber estudar, ele saber se administrar sozinho. E hoje ele consegue muito bem se administrar sozinho nas provas dele. Eu coloco as datas das provas na agenda dele, que vem da escola, a gente vai colocando na agenda. Ele fez um sistema também para a escola, que ele consegue ver as datas das provas. Ele tem essa autonomia, né? É perfeito? Não é, a gente tem as nossas brigas, as nossas crises, só que é tudo diálogo, né? A gente tem que aprender a dialogar. O João sabe os limites, ele sabe o que é não. Ele é igual a qualquer criança, ele é igual a qualquer adolescente. E por isso eu tenho essas ferramentas, que é a ferramenta do Flow, que eu confio, eu sei o que está acontecendo. E quando o adolescente não quer colocar um Flow, né? Eu tenho várias amigas que falam, meu filho não aceitaria. Ele compra o celular dele, ele paga, né, o chipzinho dele, nem que tu bote ali 10, 20 reais, eu não sei como que, dos pré-pagos. Ele paga, ele sustenta isso. Se ele não sustenta, meu amor, quando ele sustentar, ele tem autonomia, né, para saber o que ele consegue botar no celular dele. Enquanto eu pago o celular dele,
até o aparelho, enquanto eu pago a conta dele, o Flow vai estar dentro porque eu mando. E não quer, meu filho, devolve o celular para a mamãe, fica sem e é a oportunidade que tu tem. Então, são regras. As crianças hoje em dia, eles não aceitam não. É quase que a gente tem que pedir autorização, né, para falar em casa. É uma educação que... Eu não falo de educação com violência, jamais. Sou totalmente contra. Eu até falo que a educação tem que ser com apego. E aí as pessoas me criticavam, ai, que horror ter apego. Mas a educação tem que ser com amor, né? A construção tem que ser com amor. Mas o amor, ele tem que ter limites. Qual é o limite do amor? O limite é saber que eu sou mãe do meu filho. O meu filho sabe que ele pode confiar em mim, que ele pode contar comigo por que for, mas eu não sou a amiga dele. Eu posso ser a confidente dele, mas a amizade é outra coisa. A amizade a gente se desfaz, a gente tem vários amigos pela vida, mas a estrutura que eu dou para ele é estrutura de mãe. A mãe que vai dizer não, a mãe que vai dizer o caminho, a mãe que vai conduzir. E o amigo é aquele dizer, vambora, eu tenho meus amigos. Claro que hoje meus amigos são muito mais maduros, né? Mas hoje eu converso com minhas amigas e a gente vê como a gente aprontou. E como foi legal também. Como a nossa infância, a nossa adolescência foi super boa. Eu voltaria para minha adolescência, não voltaria para minha infância, mas para minha adolescência eu voltaria assim, um dia vivendo naquilo com a cabeça que eu tenho hoje. E era legal, não vou dizer que não era legal, mas quantos perigos eu passei, quantas coisas eu menti, quantas coisas eu omiti para ter o que eu queria. Naquela época não existia tanto, não existia, mas eu não tinha celular, era o telefone fixo em casa. E eu chegava a tirar o fiozinho do telefone fixo em casa para ele não tocar. E eu dizia que estava na casa de uma amiga, a minha amiga dizia que estava aqui na minha casa, e a gente estava namorando, a gente estava curtindo. E a gente tirava o fiozinho do celular, ficava 3 dias longe de casa, os pais achando que a gente está na casa do outro. Olha o perigo disso, olha o que podia acontecer com a gente. E a gente não tinha noção do perigo, a gente só queria ter liberdade. E a liberdade que meu filho pode ter hoje é me falar onde ele está. Ele pode fazer as festas que ele quiser, mas a gente tem que saber onde ele está. O telefone também nos ajuda a isso, dizer, mãe, eu tô bem, mãe, eu cheguei aqui. E ele tem que confiar em mim e dizer, eu quero. Mas com a idade certa, né? E a gente fazia tanta loucura, tanta... Eu andava muito de ônibus, meus pais não tinham carro, e meu pai me largava num ônibus indo pro cassino. Eu descia na próxima parada e pegava outro ônibus direto pro centro, porque eu queria ir para outros lados. Então, assim, por mais que me falassem, Mari, tu era muito quietinha, ai, a Mari é toda certinha. Gente, eu era uma adolescente, eu era uma criança, eu queria me divertir como qualquer outra. A minha mãe me apertava aqui, eu saía por aqui. E eu adorava que ela me apertava aqui, eu saía por aqui, eu saía rindo. É minha mãe, podia ter morrido. Então, eu tento ir por outro caminho. Eu tento ir pelo caminho de me conta, filho. Eu tento ir pelo caminho da confiança. Eu não estou falando que a educação que meus pais me deram foi errada, foi certo. Foi a educação que eles puderam me dar com as ferramentas que eles tinham na época. E hoje eu tenho outras ferramentas, eu tenho outro mundo, nós temos outra realidade. E eu tô aprendendo com essa realidade, óbvio. Eu tô aprendendo a ser mãe com meu filho. Eu não nasci mãe. O João é meu professor. Eu tô no começo de uma adolescência dele. Eu não sei o que vai vir pela minha frente. Então, os caminhos, eles são vários. E a gente tem que aprender, né?
Eu tô aprendendo muito com o João. E eu não sei o que me espera na adolescência mesmo dele, né? Eu digo que ele tá quase numa pré-adolescência ainda, porque ele tá na fase de ter os amigos dele, os melhores amigos, o grupinho. E eu lembro que eu também tinha o meu grupinho. E eu tenho até hoje, né? Eu carrego as minhas amigas de adolescência, muitas delas até hoje. De infância, eu tenho uma amiga de jardim que tá comigo até hoje. E como é bom a gente construir, né, essas amizades verdadeiras, essas, essas amizades com estrutura. Como é bom ver nossos amigos crescerem, eles serem pais. É muito legal, assim, a gente ter amizades antigas, né? Eu tenho algumas, e as amizades antigas que eu tenho cabem na minha lista de 5 amigos. Aqueles 5 amigos verdadeiros. Antigos, né? E aí eu tenho mais 5 amigos de hoje, os verdadeiros. Coisa boa a gente pelo menos ter 2 mãos de amigos, né? Amigos que a gente confia, amigos que fala, Mari, como tu é incrível. Mari, que te apoiam, né? E mesmo que tu não seja incrível, são aqueles amigos que, se tu quebrar a cara, eles estão lá para juntar teus caquinhos. E eu vejo o João fazer esse grupinho de amigos que eu espero que seja pela vida dele, assim. E o João tem amigos de barriga, né? O João tem um amigo que eu e a mãe dele, a gente estava grávida juntas. E a gente falou lá na gravidez que eles iam ser os melhores amigos. E eles estão até hoje como melhores amigos, né? Lá a gente conseguiu. E a gente não sabe se eles iam se gostar ou não. E a gente desejou, e graças a Deus o nosso desejo, ele faz parte desse grupinho e eles estão amigos. Eu tenho fotos de eu e da mãe dele, da mãe desse amigo, do João. E a gente barriga, eles bebês e agora eles grandes juntos. Daqui a pouco indo pra festa, né? Ou não, né? Porque as coisas mudam. Eu sou uma pessoa super festeira, adoro uma curtição. E o João ainda debocha, né? Porque ele diz: mãe, eu sou o velho da família e tu é a jovem, porque eu adoro sair e o João já não, o João é caseiro, gosta de estar no quarto dele, no conforto dele, no Netflix dele, com a comida dele dentro de casa ainda, né? Não sei se ele vai ser tão festeiro quanto eu, porque eu, na idade dele, adorava sair, adoro até hoje. Acho que ele puxou mais o pai dele. O Vitor saía, mas ele. Até hoje ele sai porque eu gosto. Que se ele puder, ele fica mais em casa. Mas eu não, eu gosto de sentir aquele friozinho na barriga. Eu ainda gosto de sentir que eu tô viva. Às vezes eu chego muito cansada e penso, meu Deus, será que a idade já tá chegando? Tô super cansada. E adoro um carnaval, adoro adoro me sentir viva, me sentir jovem ainda, né? Uma jovem de 40 e poucos anos. Eu me tornei a tia velha, aquela tia festeira que não se sente, não consegue se botar no lugar dela, mas o meu lugar é esse. Vou continuar festeira, vou continuar essa Mari maluquinha, que todo mundo fala, ai, a Mari quietinha. Mas por dentro eu tenho aquela energia de carnaval, eu tenho muitos sonhos ainda a conquistar. E o flow é um desses. É, eu sempre quis fazer a diferença, né? Por isso que eu me tornei professora. Porque eu acho que o professor faz a diferença. E o professor alfabetizador faz muita diferença em saber que tu pegou aquela criança crua que não sabia ler e chega na metade do ano ou no final do ano, ela já tá lendo, ela já tá com a letra dela formada e tu pensa, eu fiz isso. Alfabetizar uma criança é muito bom. É mágico, é compensador, assim. Claro que a gente trabalha porque a gente precisa, mas tu vê o desenvolvimento do teu aluno, é incrível. É tu saber que tu tá mudando vidas. É saber que existe um mundinho novo e tu tá mudando aquilo ali. Tu tá fazendo uma criança saber ler. E olha como é mágico tu ser a primeira prof que fez
aquela criança se desenvolver, que tu ajudou naquilo ali, que tu plantou uma sementinha. E o Flow hoje é uma sementinha de proteção digital, né? É uma sementinha que eu tô plantando ali e talvez salvando algumas crianças de abuso, de violência, de tanta coisa, né, que a gente vê, que a gente escuta, que a gente vive. E eu fico muito feliz disso, porque tu ser a pessoa que fez a diferença na vida de alguém é muito bom. E isso é compensador, né? A gente poder sair do nosso mundinho, entrar no mundo de alguém e proteger nossas crianças, que é muito sério. A violência, a violência invisível dentro da nossa casa é um horror. É pais batendo, agredindo, é tios, são amigos. E ali a gente consegue ter noção, né? O Flow te ajuda a não só monitorar, te ajuda, é uma ferramenta que te ajuda a defender teu filho, né? E acredito que qualquer pai e mãe que queira defender o seu filho, tem outros modos que a gente consegue de graça também arrumar. E eu vou colocar pequenos vídeos aqui ensinando como que a gente protege o YouTube, o WhatsApp, como que a gente protege o próprio Instagram. E agora entrou a parte do Instagram de adolescentes, perfeito, perfeito, perfeito. E eu errei, eu botei muita foto do João. Dei até apagando algumas coisas. Porque a gente tem que preservar nossas crianças. Gente, a tecnologia, daqui a pouco tu tá num vídeo que tu nunca participou. E é um horror isso, quanto as pessoas não têm, ou têm noção, né, do mal que estão fazendo. Porque quando tu aplica um golpe num adulto, tu vai atrás de dinheiro, né? Ou nos idosos, tu vai tentar tirar dinheiro deles. Mas das crianças, quando tu aplica um golpe numa criança, ela não tem dinheiro. Tu vai atrás do quê? Do corpo. Tu vai atrás da parte sexual delas, da inocência delas. Isso é muito mais grave. Porque dinheiro, o golpe do dinheiro, tu trabalha e tu conquista. Mas o golpe da dignidade, o golpe do teu corpo, é algo que tu vai carregar pro resto da tua vida. São marcas pesadas. E quando um adulto faz isso com uma criança, é a pior coisa que tem. E nós, como adultos, temos que defender o máximo que a gente puder as nossas crianças. E é por isso que o Flow tá aí, para proteger. Por isso que eu me coloquei à disposição também de ensinar essas aulas de como proteger nossas crianças. Por isso que eu tô aqui. Mas as coisas que eu ando pesquisando, que eu ando vendo, elas são bem pesadas, assim. Até pensei em botar alguma coisa no Instagram para alertar, mas é tão pesado que tu acaba fazendo uma rede de medo. E não é uma rede de medo que eu quero fazer aqui, é uma rede de solução. E eu tenho crianças aqui também, eu tenho os meus alunos que me seguem. E eu não posso fazer aqui uma rede só de medo, né? Eu tenho que fazer uma rede de solução, uma rede de amor, de proteção, como proteger. E os medos a gente encontra. E eu quero que os meus filhos, os meus alunos, eles saibam que existe perigo. Mas existe quem proteja eles. E a gente não precisa fazer escondido. Nós temos que ser não os melhores amigos dos nossos filhos, porque nós somos os pais, né? Eles têm os amigos dele. A palavra amigo eu acho bem complicado, mas a gente tem que ser estrutura, nós somos os heróis dos nossos filhos. Que na verdade os nossos filhos são os nossos heróis, né? Eles muitas vezes nos tiram de lugares que a gente só chega em lugares porque nós temos eles. Mas eles não precisam
sempre saber disso. Eles são o que nos faz caminhar, o que nos faz ter novas ideias, o que nos faz levantar cedo e, e querer estar aqui, querer ser uma pessoa melhor. Os nossos filhos nos fazem querer ser alguém diferente, querer ser os heróis para eles. É isso, eu quis ser pedagoga porque eu queria ser a melhor mãe. Eu fiz letras antes e depois eu fiz um curso de pedagogia quando eu descobri que eu estava grávida do João. Porque dizem que não tem curso para ser mãe. Mas como que eu ia entender uma criança? Eu dizia, como que eu vou educar alguém se eu não sou educada? E aí eu fiz o curso de pedagogia. O João me deu o que eu tenho hoje. E eu sou tão realizada. E eu tinha um preconceito, sabe? Quando eu fiz letras, eu pensava, eu vou fazer pedagogia. Eu posso dar aula de redação, eu posso dar aula de português. Eu posso dar aula para adultos. Mas dar aula para os meus bichinhos, para as minhas crianças, me deixa tão feliz, tão realizada. Dar aula para adultos também é legal, mas dar aula para os pequenos é mágico, né? Eles te veem como... Eles te amam de verdade. Eles te veem como uma celebridade. A prof é o máximo. Eu te amo, as cartas. E aquilo é tudo verdadeiro, né? Dizendo, ai que saco, lá vem vindo a professora de português. Não, eles vão dizer, vem a prof. Mari. E é cheio de abraços, é cheio de mágica. E a gente pode se jogar com eles, brincar na pracinha. Olha a idade que eu tenho para brincar na pracinha. Eu me jogo, eu brinco na pracinha com eles. Eu escuto coisas deles, desabafos. E, prof, tu é a melhor prof do mundo. E aí eu digo, quando que vem tu vai dizer pra tua prof que ela é a melhor prof do mundo? Eu sou ciumenta. E é isso, e eles estão falando verdade, eles estão falando de coração. E aí vem com aquelas cartinhas. Ai, prof, eu fui até tarde fazendo uma cartinha pra ti, coisa mais linda. Prof, olha aqui, eu fiz uma carta e escrevi com letra cursiva. Eu não tô escrevendo com letra bastão. E aí vem com aquelas letrinhas cursivas, coisa mais fofa. E é isso. É isso que me move. É proteger, é estar com as crianças, né? E o que te move? E o seu adolescente? Tá relutante para alguma coisa? Quem manda aí? É você ou é ele? Aqui na minha casa, sou eu. Ele tenta. Mas faça o seu adolescente confiar em você, tá bom? Se fez sentido todo esse papo aqui, dia 30 às 19 horas, nós vamos ter um encontro marcado. Como proteger nosso filho das redes digitais. Lá eu vou apresentar todo o flowzinho. E é isso. Te espero e até mais.